a um eventual uso mais amplo, se for efetivo, ou explicando, se não houver o resultado desejado, que a medicação não atingiu um parâmetro mínimo de aceitação. Diminuição da dor? Do sofrimento? Será que a pílula do câncer pode mesmo ser a solução para essa terrível doença que a cada dia mata mais gente no mundo inteiro? O diretor do Centro Paulista de Oncologia, Sérgio Simon, e o chefe da Oncologia Clínica do Hospital AC Camargo, Marcelo Fanelli, respondem pra gente. Bom dia, vamos falar sobre esse assunto que está sendo muito comentado atualmente no Brasil inteiro. Hoje nós vamos apresentar 4 fatos muito importantes, 4 fatos sobre essa chamada pílula do câncer. A gente não vai aqui dizer que é contra a pílula do câncer. A gente também não vai dizer aqui que é a favor da pílula do câncer. A gente vai apresentar esses fatos que são muito contundentes, né, Mari? Sobre esse assunto, a gente já tem um comentário na nossa tela interativa, olha só, da Natália. Por que o bem-estar não leva pessoas para serem entrevistadas? Preferem só especialistas que estão contra o assunto. Então, vou começar com essa pergunta para perguntar para vocês se vocês são contra a pílula do câncer. Absolutamente. Nós somos a favor de que sejam feitos estudos científicos para se comprovar se existe atividade antitumoral ou não. Todos nós estamos interessados em ter drogas que ajudem nossos pacientes. Eu também, né, doutor Marcelo? É verdade. Quem convive com pacientes com câncer, o que mais deseja é que ele esteja bem, né? Então, tomara que venha ajudar. E, Natália, daqui a pouquinho a gente vai ver também, durante o programa, depoimentos de pessoas que usaram, e até de parentes de pessoas que usaram a pílula do câncer. A gente entrevistou essas pessoas, você vai acompanhar aqui no programa de hoje também esses depoimentos. Falando para a Natália, a gente está falando para milhões de telespectadores que têm a sua opinião. A gente vai começar falando desse primeiro fato, o primeiro dos 4. Olha só, a pílula do câncer, o primeiro fato sobre a pílula do câncer que a gente vai apresentar hoje aqui, estamos falando sobre a pílula do câncer tão polêmica, tão controversa. O primeiro fato é esse. Essa pílula ainda não tem comprovação científica. Isso começa a nossa história, não é, doutor? É verdade. Os estudos que a gente tem são estudos em animais, estudos in vitro, em laboratório, né? E carece realmente de uma comprovação em humanos, tanto em relação à dose utilizada, em relação ao efeito colateral e em qual tumor ele deve ser aplicado. Como é que se dá, né, esses testes, essa comprovação científica? Vamos ver aqui na nossa mesa holográfica, doutor Sérgio, para a gente entender um pouquinho das fases desses estudos, porque não são estudos simples, né? Nem tão rápidos assim. Tem algumas fases pelas quais essa pílula precisa passar antes de dizer que ela tem comprovação científica. Correto. A primeira coisa é ter comprovação no laboratório de que ela tem ação contra células tumorais. E isso a fosfetanolamina já tem. Aparentemente, ela consegue matar alguns tipos de câncer no laboratório. Fora do corpo humano. Fora do corpo humano. E isso muitas drogas conseguem fazer, e quando você põe no corpo humano, elas não funcionam por uma série de motivos. Por isso que os testes em humanos são muito importantes. São muito importantes. A gente sempre começa com os testes de fase 1, que são os testes que examinam a dose ideal para o paciente tomar, qual é a dose tolerada, e os efeitos colaterais, a toxicidade do tratamento. Se o tratamento afeta o fígado, o rim, o coração, a pele, o apetite, tudo isso é muito controlado no estudo de fase 1. Ao término desse estudo de fase 1, a gente sabe mais ou menos a tolerância e os efeitos colaterais maiores, pelo menos, e mais comuns daquela droga. E aí passa-se para a fase 2. Se passa para a fase 2. O estudo que vai ser feito agora aqui em São Paulo, ele vai ser um estudo inicial de fase 1, com 10 pacientes. É um estudo abreviado para ser mais rápido, e vai passar para a fase 2. No fase 2, quando você começa, você já sabe a dose que tem que usar e o que esperar em termos de toxicidade. Então, para o fase 2, a gente separa os pacientes em grupos de doenças. Nesse caso, vão ser tratados 10 tipos diferentes de câncer. Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pulmão, de próstata, de cabeça e pescoço, uma série de cânceres. Em cada grupo, 21 pacientes. Se a gente observar que o tumor nesses pacientes está melhorando, numa determinada proporção, a gente aumenta o grupo de pacientes. Por exemplo, se a gente tiver 2 pacientes em 20, nos 21 primeiros pacientes que tiveram uma resposta boa, a gente aumenta esse estudo para 41 pacientes. Por grupo? Por grupo. E isso já seria a fase 3? Não, ainda é a fase 2.
a fase 2 expandida. Se 5 pacientes em 40 tiverem uma resposta, ele é aumentado para 100 pacientes. Para a gente saber realmente quantos pacientes podem se beneficiar desse tratamento. Se tudo der certo, então a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter 1.000 pacientes, 100 vezes 10, de 10 grupos, é isso? Exatamente. No total de todas as doenças, né? Cada doença é analisada separadamente. Então a fosfetanolamina pode funcionar para câncer de mama e não funcionar para câncer de intestino. É muito pouco provável que uma única droga funcione para todos os tipos de câncer, que são doenças muito diferentes. Ao longo do programa a gente vai entender isso, que cada câncer é diferente. E a fase 3 e a 4? A fase 3 provavelmente é a mais importante de todas, e depois que você tem informação de fase 2, você vai então pegar a droga que está em estudo e vai comparar ela ao melhor tratamento disponível para aquela doença. Digamos que a fosfetanolamina funcionou em melanoma. Então você vai na fase 3 comparar a fosfetanolamina com a quimioterapia que é usada para o melanoma. E isso o paciente é sorteado, ele cai num grupo ou no outro. E você vai observar os dois grupos e vai comparar. Se ela for melhor que a quimioterapia, ela passa a ser o padrão e ela pode ser comercializada. Então, depois da fase 3, a droga, se ela for aprovada no estudo, ela pode ir para o comércio. E a fase 4 é uma fase importante também, é depois do lançamento, que é então todo mundo já tem a droga à disposição, onde vai se coletar efeitos colaterais num enorme número de pacientes. E muitas vezes a gente acha efeitos colaterais nessa fase que não foram vistos antes. Entendi. Esses estudos aí que o doutor Sérgio está falando, eles foram anunciados pelo governo do estado de São Paulo ontem, numa entrevista coletiva, que a Ana Brito acompanhou e mostra para a gente. O estudo feito em São Paulo não vai seguir todas as etapas que costumam ser exigidas para a liberação de um medicamento. Uma das primeiras fases em animais não será exigida, porque a pílula já está sendo usada em humanos há mais de 20 anos. Todos acreditam que esta dose é segura e ativa, e é a dose que vem sendo utilizada, vamos avaliá-la então, por isso que não é um estudo de fase 1, é um estudo de fase 2, e isso corta um tempo enorme, nós salvamos quase um ano ao tomar essa decisão. Os testes vão usar a mesma dosagem que os pacientes já tomam informalmente hoje. Um estudo que começa com pelo menos 210 pacientes, pode chegar a 1.000 se houver efetividade. Eu digo a vocês que em menos de 6 meses nós teremos uma noção muito boa da real atividade e segurança do produto, dando embasamento a um eventual uso mais amplo, se for efetivo, ou explicando, se não houver o resultado desejado, que a medicação não atingiu um parâmetro mínimo de aceitação. E serão feitos em pacientes com câncer de estômago, pâncreas, fígado, cólon e reto, colo uterino, mama, pulmão, cabeça e pescoço, próstata e melanoma. Para cada um foi estudado, um grupo de experts na área estudou qual seria uma situação em que a medicação teria uma chance real de uso, com benefício, e que o paciente não estivesse abrindo mão de um tratamento potencialmente curativo ou muito eficiente. A escolha também vai levar em conta o quadro clínico do paciente. Para que nós possamos mostrar se a medicação funciona ou não, é importante que os pacientes tenham um mínimo de condição física para terem uma possibilidade de resposta, senão seria injusto com a medicação. Então, olha, muito importante, os pacientes precisam estar com um estado satisfatório, né? Existem estágios diferentes na doença, mas para começar esse teste é preciso ter um bom estado físico, né? Isso é uma regra básica no tratamento oncológico, que é o performance do paciente, né? Então, para um estudo clínico, geralmente a paciente tem que ter um bom performance. Isso para não ter um viés de avaliação tanto de efeito colateral quanto de efeito terapêutico. Tem uma dúvida. Vamos falar do fato 2 aqui. A gente está analisando 4 fatos importantes sobre a pílula do câncer e tem esse outro fato. A gente precisa levar isso em consideração. Ela também não foi avaliada em humanos. Uma coisa quando você faz o teste in vitro, né, em células em laboratório, onde você tem uma exposição dessas células à droga em questão. Então é uma ação direta sobre a célula. Outra coisa é quando você trata uma doença em animais de laboratório que são inoculados com alguma doença fabricada, entre aspas, em laboratório.
e você faz a avaliação do remédio em cima desses animais. Então, o que difere isso de uma situação real do tratamento de um paciente oncológico? O resultado do medicamento, ele depende geralmente de uma interação muito estreita entre o remédio, o tumor e o corpo do ser humano. Então, do jeito em que existe metabolismo diferente, existe eliminação diferente, existe a interação com o sistema imunológico, existe o transporte do remédio, então tudo isso é que vai fazer o conjunto para a gente poder entender o resultado final do tratamento. Por isso é diferente avaliar em laboratório e avaliar no ser humano de verdade. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, agora a dúvida do Mauro. A Secretaria de Saúde diz que vai haver um recrutamento de pacientes para o teste do medicamento, só não disse qual será a regra usada. Gostaria de esclarecimentos, pois tem um filho passando por químio. Mauro, o que a gente pode te adiantar é que o paciente, né, doutor Sérgio, não vai poder estar passando por nenhum outro tipo de tratamento, certo? Correto. Quando o paciente é avaliado no estudo clínico, ele tem que ser submetido somente àquele tratamento, porque senão você confunde o que está fazendo o quê. Que efeito é devido a que droga. Então, são pacientes que já foram tratados normalmente, que não têm um tratamento à disposição no momento e que estão em condições clínicas boas para poder ser examinado, seguido e acompanhado ao longo do tratamento. Então, talvez se o filho dele já tiver acabado a químio, aí talvez possa começar a entrar no estudo também. Mas, por enquanto, enquanto está passando pela químio, não pode. Correto. Muito bem, a gente vai conhecer mais sobre a história dessa pílula que surgiu há muito tempo na cidade do interior de São Paulo, em São Carlos. Foi distribuída lá durante 25 anos, durante esse tempo todo. E o Rafael Castro vai mostrar, vai contar a história da pílula do câncer para a gente agora. A fosfoetanolamina sintética começou a ser estudada pelo químico Gilberto Chierici no Instituto de Química da USP em São Carlos, interior de São Paulo, há 25 anos. Gilberto afirma que os experimentos começaram a ser feitos num hospital em Jaú, mas o estudo em pacientes não foi concluído. A cápsula com a substância não foi testada conforme os critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e não tem registro. Mesmo assim, a distribuição das cápsulas continuou, e muitos pacientes, segundo o pesquisador, iam atrás da substância aconselhados por profissionais de saúde. Os médicos indicavam que o paciente pegasse conosco aqui. Na USP? Na USP. Por mais de 20 anos, as cápsulas foram entregues de graça. Mas em junho do ano passado, a USP mandou interromper a distribuição. Em nota, a Universidade de São Paulo alegou que não foram apresentadas as licenças e registros que permitam a produção da fosfoetanolamina para fins medicamentosos e que a entrega da substância fere a legislação federal. Pacientes entraram com ações judiciais para conseguir o suposto medicamento. Em setembro deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu mais de 700 liminares. 10 dias depois, um paciente recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ganhou o direito de receber a substância. Isso fez com que o Tribunal de Justiça de São Paulo voltasse atrás e permitisse a distribuição. Mas no mês passado, de novo, o mesmo tribunal suspendeu mais uma vez a distribuição, depois que o governo paulista entrou com uma ação contra a decisão que autorizava o fornecimento. Pessoas de todo o país vinham até aqui ao Instituto de Química da USP em São Carlos. Tinha até fila, mas agora a proibição do Tribunal de Justiça impede que 5.000 pacientes do estado de São Paulo retirem as cápsulas. O inventor defende que a fosfoetanolamina marca a célula cancerígena. A partir daí, o sistema imunológico teria mais facilidade para identificar, combater e destruir o câncer. Mas entidades como a USP e várias sociedades médicas são contra o uso sem testes. A discussão deixou de ser acadêmica, ganhou viés político e agora também virou caso de polícia. 2 integrantes acusados de falsificar a substância distribuída na USP foram presos em Conchal, no interior paulista. O objetivo do grupo era faturar R$90 mil por semana. Várias assembleias legislativas promoveram fóruns e debates. Vamos entender um pouquinho, porque não é apenas essa pílula que está sendo testada. Por ano, milhares de outras drogas são testadas. A gente tem uma pirâmide aqui que equivale mais ou menos no vestibular, na época de vestibular agora, a relação candidato-vaga, digamos assim. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente tem 10 mil substâncias sendo testadas por ano, vamos dizer assim, no Brasil. Não no Brasil, mas no mundo. No mundo. No mundo.
Essas substâncias elas são desenvolvidas por academias, por indústrias farmacêuticas, enfim, por qualquer pesquisador que consiga chegar num nível desse. Mas de cada 10 mil desenvolvida, apenas uma acaba indo parar na prateleira da farmácia. É tipo agulha no palheiro. Agulha mesmo, no palheiro. Né? Agulha no palheiro. Então... No câncer é mais complicado devido à complexidade da doença. Então, por isso a dificuldade. Em outras especialidades, essa proporção acaba sendo menor, mas na oncologia é. Na oncologia é essa, 10 mil para um. Pra um. Imagina como é concorrido esse vestibular aí das pílulas do câncer. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre efeito placebo. Por que tanta gente melhora com medicamentos que não têm efeito comprovado? A gente volta já já e te explica isso.